depende muito de pra quem você pergunta. Porque pra esquerda o Lula é o cara, né? Olha só, o Lula é tão bom que ele conseguiu convencer o Trump de que vale a pena dialogar com ele, e isso deve ser muito bom pro Brasil. Pra direita, você vê comentaristas falando que o Trump é genial, porque ele jogou agora a responsabilidade no colo do Lula. Ô Bruno, e falando sobre a questão de uma moeda diferente do dólar para negociar, que a gente vê esse assunto muito no BRICS ali, né? Você acha que seria positivo o BRICS, por exemplo, os países do BRICS negociarem com uma outra moeda? Para o Brasil, como seria isso? E para o mundo? Mas, como a Carol disse, Brunão, esses últimos dias, a gente teve aí, né, uma aproximação do Trump e do Lula, né? Você acha que isso aí é uma estratégia do Trump? Ele que é meio assim, não dá para confiar muito? Pro Brasil, foi uma boa notícia? Então, o Trump ele tem essa característica de falar e mudar rapidamente o que ele disse depois, né? Por exemplo, ele recebeu o Putin nos Estados Unidos com toda a deferência, e aí muita gente até criticou o Trump por isso. Aí, passadas algumas semanas, ele fala que vai fornecer mísseis para a Ucrânia para que ela possa atacar diretamente o território russo. É verdade. Então, o tempo todo ele tá mudando. E com o Lula, isso tá acontecendo agora também. E aí, se você pedir uma avaliação disso, depende muito de pra quem você pergunta. Porque pra esquerda, o Lula é o cara, né? Olha só, o Lula é tão bom que ele conseguiu convencer o Trump de que vale a pena dialogar com ele, e isso deve ser muito bom pro Brasil. Pra direita, você vê comentaristas falando que o Trump é genial, porque ele jogou agora a responsabilidade no colo do Lula. Na minha visão, acho que é só um diálogo que já deveria ter acontecido, porque já tem tempo desde que as sanções elas foram colocadas sobre o Brasil e com tarifas que elas foram mais altas do que para outros países, né? Parte disso por critérios políticos, mas uma outra parte também porque o presidente Lula ele criticou bastante o papel do dólar no mundo. Sim. Então ele foi muito vocal em falar, né? Por que a gente usa o dólar como moeda mundial? Por que a gente não pode usar outras moedas? Em um momento onde a questão do dólar realmente, né, como moeda global, está mais enfraquecida depois, principalmente, do ano de 2022, quando em fevereiro a Rússia atacou a Ucrânia e em decorrência disso os americanos foram lá e confiscaram as reservas russas. Uhum. Quando os americanos fizeram isso, imagina a cabeça da China, do Irã, de outros países que porventura tinham alguma coisa em dólar e pensaram, cara, a gente está investido em título público americano, né? Confiscaram os russos, será que não podem confiscar os nossos? Se a China decidir invadir uma Taiwan algum dia, né? O que é uma política que o Partido Comunista Chinês tem de longo prazo, Sim. a unificação da China. Para eles, na verdade, só existe uma China. Taiwan não existe de maneira independente. Então, como o Trump ele quer defender o dólar, quer que ele continue sendo usado como moeda global, acho que o Brasil foi meio que um exemplo. Ó, o que acontece com quem fala, né, em todo canto, em toda reunião internacional, sobre a substituição do dólar como moeda global. E já era para ter acontecido essa aproximação, porque toda vez que um país foi sancionado pelo Trump, você teve negociação acontecendo. E no Brasil não teve um telefonema até então do nosso presidente com o Trump. Então isso finalmente aconteceu. Agora, falar quais serão as consequências disso, eu já não sei. Eu tendo a achar que é positivo, porque já estamos com 50% de tarifa. Então acho difícil ele falar, cara, vou dobrar a tarifa. Acho que é daí pra baixo, né? E eu espero que seja positivo mesmo, porque essa tarifa ela afeta pra caramba, né? O pessoal que trabalha com exportação. Lógico que a gente rearranja as coisas, até porque muito do que o Brasil exporta é commodity. Então você para de vender para um destino, você pode vender para outro. Mas mesmo assim, você receber tanta tarifa assim para transacionar com um dos maiores mercados do mundo, porque Atrapalha. a população é muito menor do que a da China, por exemplo, mas é um mercado que consome muito mais. Isso com certeza atrapalha. Ô Bruno, e falando sobre a questão de uma moeda diferente do dólar para negociar, que a gente vê esse assunto muito no BRICS ali, né? Você acha que seria positivo o BRICS, por exemplo, os países do BRICS negociarem com uma outra moeda? Para o Brasil, como seria isso? E para o mundo? Bom, se você pega as reservas cambiais brasileiras, a gente tá diminuindo o que a gente tem em dólar e tá comprando mais ouro e yuan, né? Que é a moeda chinesa. E a China já é hoje o principal parceiro comercial de boa parte do mundo. Só que a China é um país fechado, com uma conta de capital fechada, então você não consegue converter moeda livremente, né? Sim. Um bilionário chinês não consegue enviar o recurso que ele quiser, a hora que ele quiser, para fora do país. E o pessoal até brinca que no mercado chinês você é livre para entrar, mas não é livre pra sair, né? Meio que brincando com aquela música do Hotel Califórnia, que é mais ou menos essa letra, né? Então, eu acho que a China não tá pronta ainda pra ter uma moeda que assuma o protagonismo que o dólar tem hoje no mundo. Só que o papel do dólar como moeda global é um papel temporário, porque a gente já teve esse papel executado por outras moedas durante algum tempo, séculos geralmente, mas é sempre temporário, porque existe aquele chamado dilema de Triffin, né? Porque o que acontece? Qual o principal produto de exportação dos americanos hoje?
é o dólar. Sim. Os americanos consomem muito mais do que importam, Exportam muito né? serviços, Muito né? mais do que eles exportam. E aí, para pagar essa diferença, pô, importei muito, exportei também, mas tem um saldo. Eles pagam com dólar, né? O dólar indo para fora dos Estados Unidos. E como o dólar tá indo para fora, aí o restante do mundo é abastecido com dólares para que a gente possa fazer transações. E o dólar ainda é, de longe, disparada, a moeda mais utilizada no comércio global. Se um japonês faz comércio com um australiano, ele não vai pagar em iene, não vai receber dólar australiano. Eles vão fazer o comércio em dólar. Isso acontece quando o europeu faz comércio com o Brasil, por exemplo. Mas a China, já assumindo esse protagonismo como a segunda maior economia do mundo, né? Ela fala, pô, e se eu puder te pagar sem 100 dólares em yuan? Então, se um país aceitar, ótimo, porque ela pode simplesmente criar a moeda para pagar as compras que ela faz de outros países. É um país que é muito dependente na parte de alimentos. Ele não consegue alimentar 1,4 bilhão de pessoas, é dependente energeticamente, ele não tem petróleo para produzir energia e combustíveis para todo mundo que tem lá. Então, ele precisa dessa autossuficiência. Como eles não são autossuficientes, melhor dizendo, energeticamente na parte alimentar, o tempo todo eles estão importando muito disso. Imagina você poder pagar pelas importações que você faz com a sua própria moeda. Aqui no Brasil seria maravilhoso, pô. Só que a gente não pode, porque não aceitam. A gente tem que usar o dólar. Só que o ponto é que quanto mais dólares os americanos criam, eles têm que ter esse déficit para poder exportar essa moeda para o mundo, menos confiança as pessoas têm no papel do dólar. Uhum. Se a gente pega apenas no mês de julho do ano de 2020, que foi a pandemia, a gente criou mais dólares do que nos 200 anos anteriores. Então hoje você toda hora tá vendo no noticiário e os pacotes americanos são de trilhões de dólares. É trilhão para cá, trilhão para lá. Então a gente tem um aumento da oferta monetária brutal no dólar. Isso diminui o valor do dólar ao longo do tempo. E vários governos começam a se perguntar, cara, além do ponto de que o dólar pode ser uma arma de guerra, né? Ele pode ser confiscado. O valor dele tá caindo, né? O que a gente pode fazer? E a gente tá vendo o ouro subindo 50% no ano, por conta de indagações assim. Então eu não acho que hoje é uma moeda que possa substituir o dólar. Mas o papel dele é temporário. Porque esse é o dilema, né? Você tem que ser uma economia deficitária para abastecer o mundo. Só que se você for deficitário por tempo demais, o pessoal para de confiar na sua moeda até que surja uma outra moeda que possa ser utilizada. Mas esse é o ponto. Se você tira o dólar, que outra moeda fiduciária pode ser utilizada? Eu não vejo nenhuma que pode ser utilizada. Nem sei se a China ela quer isso nesse momento, né? Mas aí você pode pensar em outras coisas que não são moedas fiduciárias. Lá atrás a gente fazia isso com ouro. Uhum. E talvez o Bitcoin tenha esse papel no futuro. Eu digo um talvez, que é um grande talvez, né? Porque não dá para saber o que vai acontecer. E eu acho que o Bitcoin é muito mais uma reserva de valor do que esse meio de troca, que é a principal função de uma moeda. Mas ele teria as características para que países pudessem liquidar transações entre si. Porque veja o seguinte, né? Um dos motivos da gente ter substituído o ouro lá atrás não é só porque a moeda fiduciária dá um poder supremo para o governo de criar o quanto ele quiser de papel moeda e dar para sua população. Ele não tem que ficar pensando em cuja oportunidade, né? Vou investir em saúde, mas tem que cortar um pouco de educação, ou vou investir nos dois, mas tem que cortar um pouco de segurança. Ele simplesmente fala, cara, eu quero investir em saúde, educação e segurança, não tem dinheiro. No limite você cria mais. Com consequências que aparecem no futuro, quando talvez seja um rival político que está no poder. Uhum. Mas não foi só por conta disso. O ouro, ele tinha problemas. O ouro é muito bom para comércio local, ou as notas que tem lastro em ouro para comércio local. Porque a hora que você quer o seu ouro de volta, você pega as notas, vai num banco e você pega aquela quantia. Mas imagina num mundo cada vez mais globalizado, que era o que estava acontecendo no século XX, e aí você tinha japoneses cheios de moedas da Europa, que para trocar por ouro você tinha que levar até lá. E depois transportar o seu ouro, cara, saindo do Mediterrâneo para dar a volta na África e passar por todos os estreitos na Ásia até chegar no Japão. Era muito arriscado, era custoso também. Você tem histórias de carregamentos de ouro que simplesmente afundaram. Isso aconteceu, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial. Para quem estiver em casa, pode procurar lá pelo navio SS Laurentic. Ele naufragou indo da Inglaterra, se eu não me engano, para o Canadá, e 40 toneladas de ouro foram parar embaixo do mar. Resgataram as barras todas, mas a um custo que é bem alto. Exato. Então veja que o ouro ele tinha esse problema espacial. Ele era muito bom quando você pensa do ponto de vista temporal, porque ele mantém o seu valor ao longo do tempo. Uma pessoa com 30 gramas de ouro, hoje, o ouro tá 4 mil dólares, mais ou menos, os 30 gramas, né, que é uma onça de ouro. Ela consegue pagar por estadia, consegue pagar por alimentação, por vestuário. Se você volta 1000 anos no tempo, a mesma coisa. Volta 2000 anos no tempo. Se você pega uma sociedade já civilizada, a mesma coisa. E se a gente avança 1000 anos, provavelmente a mesma coisa. Então ele mantém esse valor, do ponto de vista temporal. Mas do ponto de vista espacial, é ruim, porque você tem custo de deslocamento. Substituíram o ouro, aí botaram a moeda fiduciária. De maneira espacial, resolveu a questão.
Porque moeda fiduciária é simplesmente um registro contábil. A Uhum. gente faz comércio com o Japão faz com a gente, é só registrar lá, superávit, déficit comercial, e no final a gente liquida esse negócio com uma transferência eletrônica hoje em dia, né? Só que apesar de ser bom do ponto de vista espacial, do ponto de vista temporal, é uma porcaria. Porque você tem inflação com o passar do tempo. Aqui no Brasil, se a gente tiver essa meta de inflação de 3% mantida ao longo dos próximos 10 anos, mais ou menos aí a gente vai ter o real com a metade do poder de compra que tem hoje. Que já é 90% menor do que o poder de compra que tinha lá em 94. Então a gente ganha na parte espacial, perdendo na parte temporal. O Bitcoin ele resolve as duas. Porque temporalmente, embora o horizonte de tempo seja muito menor, porque ele foi criado em 2009, mas 16 anos nesse mundo onde tecnologia muda cada vez mais rápido, Sim. é um histórico relevante, né? E ele só se apreciou. Teve vales, né? Ele cai subindo, mas se a gente volta na época da pandemia, eu tenho esse registro bem vivo na memória, porque era uma época onde o Bitcoin não era ainda mainstream. Você não tinha gestores comprando, você não tinha países comprando. Eu já falava de Bitcoin e na pandemia ele caiu 50% em um único dia. Eu fui questionado por muita gente, por alunos, né, por amigos. Teve hater também gravando o story, me marcando escondido, assim, falando, olha lá, né? Os Vai caras dar falam que pau. isso aqui é bom e tá caindo 50% em um dia. E eu comecei a comprar todo dia. Eu comprava entre 1,5 Bitcoin, fiz isso durante 20 dias. E aquilo mudou a história do meu portfólio. E qual era o preço na época? Mais ou menos 40 mil reais. Hoje, enquanto a gente grava, tá uns 650 mil. Sim. Sim. Então vejo quanto apreciou num período de apenas 5 anos. E pode apreciar muito mais ao longo do tempo. Então você tem essa parte temporal boa. Eu até acho que vai apreciar muito mais por motivos que a gente pode comentar aqui depois. E na parte espacial também, porque eu posso fazer uma transferência agora para um cara que tá na Austrália, Em de segundos. avião, isso daria um dia de viagem. E, cara, cai lá em questão de segundos, ou se eu usar a rede tradicional do Bitcoin, e no máximo 10 minutos. Se eu boto uma taxa mais alta ali, sendo que essa taxa, vamos supor que ela seja de 10 dólares, né? Mas ela é 10 dólares uma transferência de 100 dólares ou para uma de 1 trilhão de dólares. É a mesma taxa. É barato, né? Por uma transferência muito grande, Exato. comparado com o Pix para você comprar um cafezinho, não. Mas esse é o ponto pelo qual países podem começar a usar Bitcoin para liquidar transações. Sim. Porque não tem como ter sanção, alguém falar, não vou autorizar essa transação, passa pelos mineradores, é descentralizado e é apolítico. Tanto que uma das críticas do Bitcoin é, tem gente que usa o Bitcoin pro mal, né? Terroristas, por exemplo, tem. Tem gente que usa pro bem também, tem, porque é político. Tem gente que usa o dólar pro mal também. Exatamente. Se você pega lá notas de dólar, né? Eu já vi um estudo mostrando que, se eu não me engano, mais de 70% tem rastro de cocaína. Ou seja, está sendo usado para comércio de drogas. Então tem isso, mas na minha visão, não tem moeda que substitua o dólar ainda. E se a gente fosse tentar fazer um experimento, o ouro físico, ele já não serve para o mundo globalizado, o Bitcoin seria muito melhor. Ou o ouro digitalizado, né? O pessoal pode fazer isso também.